Já não é novidade para ninguém que as gerações mais velhas têm um ponto de vista diferente das novas gerações. Sabemos também, na realidade, que o mundo vive em constante mudança e cada geração nos traz quase sempre um cenário diferente. Se no passado um jovem podia estar num campo de batalha, a guerra colonial mobilizou cerca de 10% da população portuguesa, 33% do orçamento de Estado e, a certa altura, uns estarrecedores 90% de toda a população jovem masculina. Ou a trabalhar para ajudar a sustentar a família. O que é que tens aí dentro do saco? É comida. Para quê? Para levar para o trabalho. Para o trabalho. E já trabalhas há muito tempo? Há 2 meses. Que idade é que tu tens? 10 anos. Diferentemente de épocas passadas, muitos jovens hoje em dia se submetem a situações humilhantes nas redes sociais, simplesmente para conquistar alguns likes e seguidores. Com algoritmo inteligente e de fácil acesso, estas plataformas tornam-se viciantes. Em alguns casos fazem até com que os seus utilizadores se desconectem do mundo real durante horas a fio. No entanto, também reconhecemos que os tempos mudam e com essas mudanças vêm novas perspectivas sobre a sociedade. O facto é que sempre tivemos mudanças sociais e culturais ao longo da história, mas com uma pequena diferença. O impacto da internet. Hoje vivemos num mundo mais virtual que nunca, e isso é um facto incontestável. Outro facto que não podemos negar é a forma como esta realidade nos está a impactar, tanto na nossa saúde física, devido ao sedentarismo, como principalmente na saúde psicológica dos jovens que fazem um mau uso destas novas tecnologias. Segundo Michel Demourguet, um dos neurocientistas mais prestigiados do mundo e autor do best-seller A Fábrica de Cretinos Digitais, pela primeira vez na história da humanidade, a geração atual apresenta um QI inferior ao dos seus pais, mesmo em países desenvolvidos como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda e até a França. Esta geração tem sido até apelidada de geração de idiotas. Mas qual é o principal motivo desta idiocracia? E de que forma todos nós temos alguma responsabilidade? Ao longo deste vídeo, vamos fazer uma pequena viagem no tempo para mergulhar na raiz desta questão, partindo do princípio que na história da humanidade nunca tivemos acesso a tanta informação, e o que deveria resultar em mais conhecimento não se concretizou. Muito disso deve-se ao facto de na internet existe um fenómeno capitalista que sustenta estas plataformas digitais, as quais recentemente começaram até a ser alvo de duras críticas por causar um efeito negativo em adultos, adolescentes e até em crianças com menos de 9 anos. Então a pergunta é, será que os gigantes que administram estes algoritmos de fazer dinheiro não estão cientes disto? Eu acho que sim. Segundo um artigo do Jornal Expresso, que expõe o mais recente escândalo envolvendo a gigante tecnológica de Mark Zuckerberg, foram revelados documentos internos por ex-funcionários que expõem a verdade sombria por trás do algoritmo da empresa. Estes documentos mostram como o algoritmo amplifica o ódio, a violência e prioriza conteúdos de extrema-direita, por exemplo, existindo até provas que sugerem ligações políticas à rede social à invasão do Capitólio. Estas empresas sabem que o produto é tóxico para a humanidade. Ou será que vocês acreditam que Mark Zuckerberg, proprietário da Meta Plataformas e outras empresas tecnológicas, não têm consciência que as suas empresas destroem vidas? Eu acho que sim. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product. A realidade é que todas as redes sociais são construídas com mecanismos estratégicos para capturar e viciar os seus utilizadores. E esta que você se encontra neste exato momento não é uma exceção. Diferentemente do que ocorreu com as gerações anteriores, como os nossos pais e avós, que almejavam carreiras como médicos, empresários, professores e artistas, hoje mais de 85% dos jovens dizem sonhar em se tornar influenciadores digitais, de acordo com uma pesquisa da Morning Consult. Apesar de estarmos em plena era da informação, com acesso ao conhecimento avançando de forma sem precedentes, muitos jovens estão gastando mais tempo do que deveriam nas redes sociais, e na maioria das vezes envolvidos em atividades que pouco ou nada contribuem para as suas vidas. Mas antes de mais nada, vamos relembrar as definições. Os boomers nasceram entre 1946 e 1964. A geração X inclui aqueles nascidos em 1965 e 1980.
A geração Y, ou Millennials, compreende os nascidos entre 1981 e 1996. A geração Z abrange os nascidos entre 1997 e 2012. E de 2013 em diante temos a geração Alpha. Enquanto os Millennials estão a entrar na meia-idade, a geração Z está a dar os primeiros passos no mercado de trabalho, ambos enfrentando um desafio em comum, a descrença. Na mesma fase da vida, os Baby Boomers vivenciaram mudanças ideológicas causadas pela Guerra Fria e pelo regime militar, e isso os levou a valorizar a estabilidade e a buscar empregos que oferecessem segurança financeira para toda a vida. Já a geração X, ao entrar na vida adulta, experimentou a globalização e passou por períodos de instabilidade política e económica, como a crise de 2008 em Portugal. Por isso, o foco dessa geração tornou-se a investir no futuro e alcançar status, muitas das vezes traduzido em adquirir um imóvel ou mesmo um carro. Mas será que estamos a ficar menos inteligentes? Já não é de agora que este conflito de gerações existe. Foi assim nos anos 20, entre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e o Estado Novo, com as chamadas Flapper Girls, com os seus cabelos e vestidos curtos de franjas, onde desfilavam na zona da Baixa com modernistas e políticos, a opinar sobre os seus vestidos, num mundo acelerado pelo jazz, cinema e desporto, onde também já despertavam alguns olhares de reprovação, especialmente pelos mais velhos. E para ti que não sabes o que foi o Estado Novo, por seres demasiado jovem ou apenas por falta de conhecimento, aconselho-te a assistir ao vídeo que te irá ser recomendado no final, onde aborda esse tema. Mas continuando, o mesmo fenómeno se repetiu com os hippies nos anos 60, que eram grupos constituídos por jovens de várias idades e classes sociais que nasceram num contexto pós-guerra, que também não eram vistos com bons olhos pelos conservadores na época. Então, o conflito de gerações não é novidade dos tempos atuais. Vários estudos revelam que os adultos tendem a julgar os mais novos de modo mais severo, principalmente em áreas que se mais destacam. Mas esse julgamento quase sempre é incoerente, porque sempre nos esquecemos de como éramos nessa mesma idade, mas com um porém, de que a geração atual está a apresentar os piores resultados de sempre a nível de inteligência, foco e concentração. Mas quais os principais motivos disto estar a acontecer? Podemos resumir os motivos em 4 pontos fulcrais. O primeiro é a educação, em número 2 vem a chegada das novas tecnologias, em terceiro a falta de paciência e por último o ambiente em que estamos inseridos. Mas antes de começar, preciso-vos dizer 2 coisas. Primeiro é que estes 4 pontos são baseados nos ensinamentos do autor Simon Sinek. Em segundo, esta é a parte que eu aconselho às pessoas que são mais sensíveis e críticas a saltar para a parte seguinte do vídeo, se se sentirem desconfortáveis, porque a responsabilidade vai ser repartida por todos, desde o topo da pirâmide, e neste caso falo dos capitalistas, até todos nós. Então, vamos embora. Número 1. A educação. Muitas pessoas desta nova geração foram sujeitas a estratégicas de educação completamente fracassadas pelos seus educadores, habituando-se a sentir-se especiais e a acreditar que poderiam ser ou ter qualquer coisa, apenas pelo simples facto de quererem. Por exemplo, muitas foram incluídas em cerimónias e eventos, não por mérito, mas porque os seus pais fizeram valer a famosa cunha para que isso acontecesse. Sem falar das notas inflacionadas pelos professores que as atribuíam sem conhecimento correspondente, apenas para evitarem serem confrontados pelos pais. Noutros casos, em eventos desportivos, algumas destas crianças receberam medalhas de participação, mesmo tendo ficado em último lugar. Todos sabemos que isso desvaloriza não só a medalha, mas também a justiça perante as outras crianças, que se esforçaram realmente para conquistar os seus prémios. E é claro, o próprio premiado sente-se culpado por receber algo que não mereceu. Mais tarde, estas crianças crescem, tornam-se adultas e entram no mercado de trabalho, onde se deparam com a realidade. Rapidamente percebem que não são especiais e que os pais não podem obrigar o chefe a promovê-los e que não há recompensas para quem fica em último lugar. E então toda a imagem que tinham de si próprios se desmorona. Este é um dos motivos pelos quais a geração atual está a crescer com uma autoestima mais baixa do que as gerações anteriores. Outro problema que só agrava a situação é o facto de vivermos num mundo de Facebook e Instagram, onde todos se esforçam por mostrar uma vida perfeita. Nas redes sociais gostamos de partilhar com os outros como a nossa vida é incrível, mesmo que na verdade nos sentimos tristes. Como todos fazem o mesmo, cria-se a percepção de que os outros têm vidas melhores que a nossa. Todos parecem fortes e com a vida resolvida. No entanto, a realidade é que muitas dessas pessoas nem têm tudo resolvido e em muitos casos enfrentam problemas maiores que os nossos. Portanto, temos uma geração inteira a crescer com uma autoestima muito mais baixa do que as gerações anteriores, e não apenas por culpa própria, mas também devido à educação medíocre que receberam. E segundo, a tecnologia.
Adicionado a isso, temos a tecnologia. Sabemos que a combinação das redes sociais com o uso constante do telemóvel faz com que o nosso cérebro liberte uma substância química chamada dopamina. Essa substância nos faz sentir bem quando recebemos uma mensagem nova ou vemos quantos gostos temos numa foto, algo que muitas das vezes verificamos repetidamente. Estas ações recompensam-nos com uma pequena dose dopaminérgica, criando a sensação de prazer que nos leva a repetir o comportamento. No entanto, o problema é que a dopamina é exatamente a mesma substância que nos dá prazer quando fumamos, bebemos ou apostamos em jogos. Por outras palavras, é algo altamente viciante. Agora, reparem nisto. Temos restrições de idade para beber, para fumar e para apostar, e não há qualquer restrição de idade para o uso de telemóveis e redes sociais. É como se abríssemos um frigorífico cheio de bebidas alcoólicas e disséssemos aos adolescentes: se as coisas da adolescência vos estiverem a chatear, estejam à vontade. Basicamente é isto que está a acontecer. Estamos a permitir que uma geração inteira tenha livre acesso a tecnologias altamente viciantes enquanto passam pelo stress da adolescência. E porquê é que isto é importante? Pelo simples facto de quase todos os alcoólicos descobriram o álcool enquanto ainda eram adolescentes. Quando somos mais jovens, a única aprovação que precisamos é dos nossos pais. Mas à medida que passamos pela adolescência, procuramos cada vez mais a aprovação dos nossos pares. Isto pode ser frustrante para os pais, mas é um processo importante, pois permite-nos descobrir uma cultura fora da nossa família e encontrar o nosso lugar numa tribo mais ampla. E este é muitas das vezes um período marcado por stress e ansiedade, ou seja, uma fase em que deveríamos aprender a confiar nos amigos. No entanto, algumas pessoas acabam por descobrir o álcool e seus efeitos dopaminérgicos como uma forma de lidar com os desafios da adolescência. O problema é que o vício se instala no cérebro e ao longo da vida, sempre que essas pessoas enfrentam momentos de stress, em vez de recorrerem a um amigo, recorrem a uma garrafa de álcool. As principais razões que levam o alcoólico a beber são o stress social, financeiro e profissional. Então, hoje damos às crianças e adolescentes acesso ilimitado a tecnologias altamente estimulantes, o que as impede de desenvolver a capacidade de formar relações profundas e significativas com os outros. Muitas admitem ter dificuldades em fazer amigos e que, quando conseguem, essas amizades são superficiais. Sentem que não podem confiar nos amigos porque acreditam que assim que algo mais interessante surgir, serão deixadas de lado. A verdade é que essas pessoas não conseguem formar relações profundas porque nunca aprenderam como fazê-lo, não praticaram essa habilidade. E pior ainda, porque não sabem lidar com o stress, sempre que passam por um momento difícil, recorrem a um dispositivo, a uma rede social ou qualquer outra coisa que ofereça alívio temporário. A ciência é clara. As pessoas que passam mais tempo no Facebook são aquelas que tendem a ter maiores índices de depressão. Tal como em outras áreas na vida, o segredo é o equilíbrio. Beber um pouco de álcool não é necessariamente mau, mas beber em excesso é perigoso. Apostar pode ser divertido, mas o vício do jogo é destrutivo. Da mesma forma, não há nada de errado em usar as redes sociais, o problema surge quando não há equilíbrio no seu uso. Por exemplo, se estás a jantar com amigos e continuas a mandar mensagens para as pessoas que não estão lá, isso é um problema. Ou melhor, é um vício. Se estás numa reunião e colocas o telemóvel em cima da mesa, seja com o ecrã para cima ou para baixo, estás a enviar uma mensagem ao subconsciente da tua sala que tu não és assim tão importante. E o facto de não conseguires afastar-te do telemóvel mostra que és viciado. Se ao acordar a primeira coisa que fazes é pegar no telemóvel, mesmo antes de dar bom dia às pessoas à tua volta, tens um vício. E como todos os vícios, com o tempo ele destrói relacionamentos, rouba o teu tempo, custa dinheiro e eventualmente pode arruinar a tua vida. Assim estamos a ver uma geração que cresce com baixa autoestima e sem qualquer mecanismo para enfrentar o stress. Então, agora temos que acrescentar outro fator, a impaciência. Estas pessoas cresceram num mundo de gratificação instantânea. Querem comprar alguma coisa? É só ir à Amazon e no dia seguinte já chegou. Querem ver uma série? Basta abrir a aplicação e assistir, sem precisar de esperar uma semana pelo próximo episódio. Querem marcar um encontro? Ótimo, já nem é preciso saber o que dizer, muito menos passar por aqueles momentos embaraçosos. Basta deslizar o dedo e o encontro está marcado. Já nem é preciso aprender a desenvolver competências sociais para o fazer. Praticamente tudo o que querem conseguem de imediato, excepto, é claro, coisas como satisfação no trabalho ou um relacionamento sólido, porque para estas coisas não há soluções rápidas, só caminhos lentos, desconfortáveis e muitas das vezes monótonos. Mas continuamos a encontrar jovens extremamente inteligentes, recém-licenciados, que estão no seu primeiro emprego,
mas que, ao fim de apenas 8 meses, já estão a pensar em desistir, porque não sentem que estão a causar impacto. É como se estivéssemos na base de uma montanha, com esta ideia abstrata de impacto, que na verdade é o topo da montanha, mas sem conseguir ver o caminho a percorrer. O que esta geração precisa de aprender é ter paciência. As coisas que realmente importam, como satisfação no trabalho, a confiança dos outros, a autoconfiança ou qualquer outra competência significativa, leva tempo. Às vezes conseguimos acelerar um pouco, um ou outro aspecto, mas no geral a jornada é longa, árdua e difícil. Se não soubermos pedir ajuda e aprender estas competências, acabamos por cair da montanha. Hoje a sociedade divide-se em 2 cenários. O pior deles é que estamos a assistir a um aumento das taxas de suicídio, mortes por abuso de drogas e cada vez mais crianças a desistirem da escola por causa da depressão. E este é o pior cenário e é grave. O outro cenário é que uma parte da população que está a crescer está a passar pela vida sem nunca se sentir verdadeiramente feliz, sem nunca se sentir que está profundamente realizada, quer no trabalho, quer em outras áreas da vida. Pessoas que vagueiam apenas em busca do que é bom. Se perguntares a uma dessas pessoas, então, como foi o trabalho? Elas respondem, foi bom. Se perguntares como está o teu relacionamento, elas respondem, está bem. E infelizmente, este é o melhor cenário que muitos conseguem alcançar. E isso leva-nos ao próximo ponto fundamental, que é o ambiente. Estamos a lidar com um grupo incrível de jovens que apenas receberam uma educação deficiente e não têm culpa disso. E é colocá-los num ambiente cooperativo que se preocupa mais com números do que com as próprias pessoas. Preocupam-se mais com os ganhos a curto prazo do que com o desenvolvimento a longo prazo destes jovens seres humanos. Estamos a introduzir estas pessoas em ambientes cooperativos que não os ajudam a desenvolver autoconfiança, nem a encontrar o equilíbrio no mundo digital, nem a superar a constante necessidade de gratificação instantânea. Estes ambientes não os ajudam a encontrar a satisfação e a realização que surge quando nos dedicamos a algo com esforço ao longo do tempo. Algo que não pode ser feito em apenas um mês ou mesmo num ano. O pior de tudo é que estas pessoas começam a acreditar que o problema está nelas. Mas eu estou aqui para dizer que não, o problema não está nelas, mas sim na falta da boa liderança no ambiente cooperativo. Gostaria que os pais destas pessoas tivessem feito um bom trabalho, mas infelizmente não o fizeram. E por isso os líderes empresariais devem trabalhar arduamente para liderar estas pessoas. Encontrar formas de as ajudar a construir autoconfiança, a desenvolver competências sociais e a suprir todas as lacunas que lhes faltam. As reuniões cooperativas, por exemplo, não deveriam permitir o uso de telemóvel, pois isso tornaria mais fácil que as pessoas conversassem sobre assuntos pessoais e criassem ligações genuínas antes do início das reuniões. É desta forma que se constrói uma relação de confiança. A confiança não nasce de um único evento, nem sequer de situações difíceis. Ela é construída lentamente através da consistência e persistência. Por isso, precisamos de criar mecanismos dentro das empresas que permitam que estes pequenos momentos de interação genuína aconteçam. Mas como todos têm o telemóvel em cima da mesa, nada disso acontece. O único caminho é guardar o telemóvel e não levar consigo para todo o lado, de forma a não depender do autocontrolo para evitar usá-lo. É como um alcoólico que retira todas as bebidas de casa para não recair. Fazemos isso porque não podemos confiar apenas na nossa força de vontade, que nem sempre é o suficiente. Quando removemos a tentação, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Assim, quando saímos sem telemóvel, acabamos por ser obrigados a apreciar o que está a acontecer à nossa volta. E é nesses momentos que surgem as boas ideias. Este fremesim de constante envolvimento nas redes sociais não permite que as pessoas tenham ideias inovadoras, porque estas não surgem num ambiente agitado. Surgem nos momentos em que relaxamos e deixamos a mente divagar, algo que tem sido raro nos dias de hoje. Portanto, no momento em que nos encontramos, nós, quer gostemos ou não, temos a responsabilidade de ajudar esta incrível geração idealista a construir a sua autoconfiança, a aprender a ter paciência e a desenvolver competências sociais e a encontrar o equilíbrio no uso da tecnologia, porque honestamente é o que temos que fazer e é o caminho certo. Então, mas como era no passado? Antigamente as crianças passavam mais tempo a brincar ao ar livre, em atividades como a apanhada, aqui vai alho, ou mesmo a jogar futebol de rua com balizas improvisadas com pedra. Estas brincadeiras não eram apenas uma forma de diversão, mas também uma maneira de criar laços afetivos com a família e amigos desde cedo.
algo que é essencial para o desenvolvimento social das crianças. Estas atividades incentivavam a imaginação e a criatividade, o que contrasta fortemente com o conteúdo que as crianças consomem atualmente nos dispositivos eletrónicos, que tende a deixá-las inertes. Especialistas referem que o uso excessivo de ecrãs está diretamente ligado à diminuição da capacidade cognitiva e intelectual das crianças. Quando estão conectadas, não precisam desenvolver o raciocínio lógico, uma vez que já está tudo pronto, sem exigir esforço mental. A superestimulação visual que os dispositivos oferecem apenas distrai, libertando dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer, que contribui para o ciclo vicioso, como já provámos neste vídeo. Mesmo dentro de casa, atividades como os jogos de tabuleiro e as horas passadas a jogar no computador obrigavam as crianças a exercitar a inteligência, fosse para resolver problemas ou desenvolver um espírito de competitividade. Hoje, no entanto, estes estímulos estão a ser substituídos por um consumo constante de conteúdo que não existe concentração, raciocínio lógico ou interação social. Com o aumento da violência nas ruas, muitos pais preferem que os seus filhos brinquem em casa, no quarto, na sala, o que limita as opções de distração e leva as crianças a procurar refúgios nos telemóveis. Neste contexto, as plataformas digitais acabam por ganhar uma importância muito maior do que deveriam na vida dos jovens. E a razão pela qual estas crianças estão a ficar tão viciadas no conteúdo do TikTok, por exemplo, reside no próprio design da aplicação. Embora outras redes sociais como o Facebook, Twitter e Instagram também tenham sido criadas para viciar, mas nenhuma conseguiu atingir esse objetivo tão bem como o TikTok. Lançado em 2018, após a compra da aplicação Musical LY pela ByteDance, o TikTok utiliza a tecnologia Machine Learning para entender rapidamente as preferências dos utilizadores e oferecer conteúdo que prenda a sua atenção. Em poucos minutos, a aplicação consegue detectar o que agrada ao utilizador, ajustando o feed para manter a pessoa conectada por mais tempo. Este sistema torna-se ainda mais eficiente quando o utilizador tenta sair da aplicação. No Android, por exemplo, ao tentar fechar o TikTok, a página atualiza rapidamente com outro vídeo recomendado, obrigando o utilizador a clicar novamente para encerrar a aplicação. Para as crianças que ainda não têm recursos suficientes para regular o tempo de uso, este sistema pode levar ao vício. Embora as redes sociais sejam projetadas para prender a atenção, não lhes podemos atribuir a responsabilidade toda. O comportamento dos pais, que também passam horas frente aos dispositivos digitais, influencia diretamente os filhos, naturalizando o excesso da tecnologia. O resultado são problemas como a falta de foco, dificuldades de socialização e até transtornos emocionais e psicológicos como a depressão e a ansiedade. Então, a falta de interação social e o entretenimento disperso estão a moldar uma geração que, apesar de ter o mundo ao seu alcance, parece incapaz de utilizar todas as ferramentas disponíveis de forma significativa. No final de contas, cabe a nós adultos oferecer alternativas e estímulos que ajudem as crianças a desenvolver competências em diversas áreas, como linguagem, coordenação motora e as competências socioemocionais. Isso ajudará a formar uma geração que valoriza as relações reais e que tenha uma visão de futuro mais clara. A realidade é que, se passarmos horas a consumir conteúdo superficial nas redes sociais, não podemos, pois, reclamar de não ter aprendido nada de novo ou evolutivo. A vida real exige atenção e esforço, e cabe a nós ensinar isso às próximas gerações, antes que elas descubram, tarde demais, como a vida funciona. Reflexão. Passamos a vida inteira à procura de um sentido para a felicidade. Acreditamos, por exemplo, ao salvar vidas através da medicina, nos traz a nossa própria felicidade. Então, estudamos e trabalhamos com a ideia que a felicidade vem da utilidade, ou que o sentido da vida é sermos sempre 100% do tempo felizes. Mas eu tenho uma novidade cruel para vos dizer. O sentido básico da vida, desde que nos conhecemos como espécie, é apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer. O que vier além disso é um bónus. Com isso, nunca estar a ser demasiado frio ou pessimista. O que eu vos quero dizer é que no mundo atual, a nova geração tem que perceber que as redes sociais, embora pareçam uma forma de conexão e realização, muitas das vezes criam uma ilusão de felicidade e propósito. Esses ambientes virtuais podem alimentar um vazio profundo, substituindo interações genuínas e experiências reais por imagens cuidadosamente selecionadas e comparações inacessantes. Precisamos de algo mais profundo, algo que nos faça sentir verdadeiramente conectados connosco e com os outros. As melhores experiências de vida são aquelas que não podem ser capturadas em uma fotografia ou publicadas online. Este mundo virtual pode facilmente arrastar muitos jovens
para um estado de desânimo e desconexão. E tu, identificas-te com algo no vídeo ou conheces alguém que se identifique? Passa esta mensagem a um amigo que esteja triste ou desmotivado, que já não acredita em nada. Juntos vamos mostrar ao mundo que a vossa geração é capaz de encontrar a verdadeira felicidade e propósito, longe das ilusões das redes sociais. Agora, se estás interessado em saber o que foi o Estado Novo e o que está a passar com a habitação em Portugal, este vídeo que está a passar no teu ecrã fala sobre isso. Hoje ficamos por aqui, um grande abraço, fiquem bem.